Capítulo 12 de movimento circular uniforme, resolução dos exercícios de 1 a 7. Primeira questão. Se você fecha um livro aberto a 180 graus em 0,2 segundos, qual é a velocidade angular média desse movimento? Anotaremos primeiramente os dados. Δφ é o ângulo de variação, 180 graus. O intervalo de tempo é 0,2 segundos. E o x da questão é a velocidade angular ômega. Da definição, temos que a velocidade angular é a variação do ângulo pelo intervalo de tempo. Teremos então que o intervalo de tempo é 0,2 e o ângulo está em graus. Mas devemos lembrar que π, pela trigonometria, é 180 graus. Como π é 3,14, teremos 3,14 radianos para 180 graus. Então, Δφ é 3,14. Dividindo 3,14 por 0,2, teremos aproximadamente 16 radianos por segundo, mas deixaremos o resultado mais preciso. 15,7 radianos por segundo. Passemos então para a segunda questão. Segunda. Se um disco de 30 centímetros de raio gira uniformemente descrevendo ângulos Δφ igual a 45 graus a cada intervalo de tempo de meio segundo. Determine, letra A sua velocidade angular. Primeiramente, como a questão anterior, temos que transformar o 45 graus para radiano. Lembrando que 180 graus corresponde a π, podemos dividir essa relação por 4. Então, teremos que 180 para 4 é 45 e π para 4. Ou seja, 45 corresponde a π sobre 4 radianos. Letra A. A velocidade angular, pelo mesmo raciocínio da questão anterior, é Δφ por Δt. Então, ômega será Δφ, que é π sobre 4, sobre Δt, que é 0,5. Então, ômega é igual a π sobre 4. 0,5 nada mais é do que meio. 1 por 2, 0,5. Colocando em fração fica melhor. Temos agora uma divisão de duas frações. Podemos conservar a primeira e multiplicar pela segunda. Então, teremos que ômega é igual a π sobre 4, multiplicado pelo inverso da segunda, 2 sobre 1. Então, teremos π que multiplica 2 e 4 que multiplica 1. Então, ômega será igual a 2π sobre 4. Como π é 3,14, teremos 2 vezes 3,14 sobre 4. Então, ômega é igual a 6,28 sobre 4. Então, ômega é aproximadamente 1,57 radianos por segundo, como velocidade angular. Letra B. Determine o módulo da velocidade de um ponto material desse disco situado a 10 centímetros do centro. Então, o raio, nesse caso, é igual a 10 centímetros. Como o raio é 10 centímetros, para transformar para metro, basta dividir para 100. Então, teremos 0,1 metro. A velocidade linear ou escalar é a velocidade angular multiplicada pelo raio. Então, teremos que a velocidade será ômega 1,57 multiplicado por 0,1. Teremos que 1,57 vezes 0,1 passa-se uma casa decimal. Teríamos 1,157, que, como na questão só trabalha com duas casas decimais, observando pelos dados, temos que
usar os algarismos significativos. Então, 57 próximo de 60, então fica aproximadamente 0,16 metros por segundo. E assim finaliza a segunda questão. Questão 3. Um ponto material descreve um movimento circular de raio 1,5 metros, com velocidade de módulo constante v igual a 5 metros por segundo. Determine, letra A, a sua velocidade angular. Pela questão 2, já vimos na letra B que a velocidade é igual a ômega r. Então, a velocidade será igual a... Voltando aqui, é dada a velocidade escalar, que é 5. A angular ômega repete, que é o x da questão, e o raio é 1,5. Invertendo, passo o segundo membro por primeiro, ômega vezes 1,5, e o 5, que é o primeiro membro, por segundo. 1,5 multiplicando, vai por segundo membro dividindo, teremos 5 dividido por 1,5. Então, podemos multiplicar por 10 para facilitar a divisão para todos. Então, teremos 5 vezes 10 é 50, 1,5 vezes 10, 15. 50 dividido para 15 dá aproximadamente 3,3 radianos por segundo. Aproximadamente. Letra B. Determine o tempo gasto para descrever um ângulo de 270 graus. A velocidade angular é a variação do ângulo ΔΦ pelo intervalo de tempo. O tempo, na letra B, é o x da questão. Ou seja, precisamos saber o ângulo, que também já é dado 270, e a velocidade angular, que já achamos na letra A. Só que o ângulo está mais uma vez em graus. Temos que passar para radianos. Lembrando novamente que 200, ou melhor, 180 graus é igual a π radianos. Dividido por 2, teremos 180 para 2, 90, e π para 2, π sobre 2. Agora podemos multiplicar essa segunda linha por 3, que nos resulta 90 para 3, 270 graus, π vezes 3, então teremos 3π sobre 2 radianos. Ou seja, 270 graus é igual a 3π radianos. Se quiser dividir, ficaria 1,5, que é 3 para 2 radianos. Agora podemos voltar para a resolução. Ômega é 3,3 aproximadamente. ΔΦ é 1,5 π. Faltou um πzinho aqui na transformação, na última linha. 1,5 π sobre o intervalo de tempo. Fazendo o produto dos meios, teremos 3,3 vezes ΔT e 1 vezes 1,5 π. Então, ΔT será igual a 1,5 π dividido para 3,3. Como π já é conhecido, então teremos 1,5 que multiplica 3,14, que é o valor de π, sobre 3,3. 1,5 multiplicado por 3,14 resulta em aproximadamente 4,7. E esse valor vai ficar dividido para 3,3, que vai resultar no valor final, que é de 1,4 segundos como tempo necessário. E assim concluímos a terceira questão. Questão 4. O raio do pneu de um automóvel é 30 centímetros. Qual a velocidade angular desse pneu quando o automóvel está com uma velocidade de 72 km por hora? Se
se o pneu não desliza nem deforma, o módulo da velocidade de um ponto na sua periferia é igual ao módulo da velocidade do automóvel. Lembrando mais uma vez que a velocidade está em km por hora e no sistema internacional o padrão é em metros por segundo. Do mesmo modo o raio está em centímetros. De centímetro para metro, basta dividir por 100, o que nos dará 0,3 metros. De km por hora para metro por segundo, basta dividir por 3,6, o que nos dará 20 metros por segundo. Voltando para a definição, teremos que, como solução, que a velocidade é igual a ômega r, pelo mesmo raciocínio das questões anteriores. Invertendo, já que o x da questão é velocidade angular, teremos que ômega r é igual a v. Como r é o raio, está multiplicando, vai para o segundo membro dividindo, teremos que a velocidade angular é a velocidade escalar dividido pelo raio. Como a velocidade escalar é 20, o raio 0,3, teremos como velocidade escalar um valor aproximado de 66,67 aproximadamente. Mas como a questão não trabalha com casas decimais, temos que usar os algarismos significativos. Então teremos aproximadamente 67 metros. Opa, troquei aqui a unidade, só a correção. Troquei a letra e acabei me confundindo, que é o ômega. Então no caso teremos 67 radianos por segundo como velocidade angular. Questão 5. Uma polia de raio 10 centímetros gira com frequência de 1800 RPM. Determine letra A, a frequência em Hz e o seu período em segundos. Letra B, determine a velocidade angular. E letra C, determine a velocidade de um ponto na periferia da polia. Para a resposta da letra A, temos que simplesmente transformar a frequência de RPM para Hz. Como temos 1800 RPM, significa 1800 rotações por minuto. Como 1 minuto corresponde a 60 segundos, basta dividirmos por 60. Eliminando um zero, fica 180 para 6, o que facilita a divisão. 18 para 6, 3, sobra um zero, então dá 30 Hz, que são 30 rotações por segundo, que é equivalente a 1800 rotações por minuto. O período é o inverso da frequência, então T é igual a 1 sobre F, então será 1 sobre 30, o que dá aproximadamente T igual a 0,033 segundos. Valor aproximado. Letra C. Determine a velocidade angular. A velocidade angular é o ângulo ΔΦ pelo intervalo de tempo. Como no caso temos a frequência, temos o ângulo, podemos optar por qualquer um dos caminhos. Como a questão está relacionada a voltas completas, então o ângulo numa volta completa, é igual a 2π radianos. Então ΔΦ é igual a 2π. Então a velocidade angular será 2π por ΔT. ΔT nada mais é do que o período de uma volta completa, o tempo. Então ΔT é o π. Estamos só adaptando a situação. Então 2π sobre t é a velocidade angular. Como o período é o inverso da frequência, é muito mais conveniente multiplicar do que dividir. Então podemos substituir o t e colocar o f. Só que o f da frequência virá multiplicando, já que período é o inverso da frequência. E a frequência o inverso do período, pelo mesmo raciocínio. Então teremos que a velocidade angular será 2 vezes π, que é 3,14.
a frequência é 30, o que nos dá um valor aproximado para a velocidade angular de 2 vezes 3,14, 6,28 vezes 30. Encontramos então um valor de, o que nos dá como velocidade angular 188,4 radianos por segundo, que podemos aproximar para 190 radianos por segundo. Isto na letra B, não letra C, coloquei a letra aqui errada. Continuando, letra C, o módulo da velocidade de um ponto da periferia da polia. Apagando aqui o rascunho que tinha feito ao lado, para resolver a letra C. Na letra C temos que o x da questão é a velocidade escalar, que é igual a ômega r. Como já achamos o ômega, que é aproximadamente 188,4, apenas arredondei para 190 para facilidade de entendimento, multiplicado pelo raio, que é 10 centímetros. Dividido para 100, temos que fica 0,1 metros. Então, 188 multiplicado por 0,1, o que dá aproximadamente 18,84. Veja que não muda muita coisa da B para C. Poderíamos ter utilizado o valor aproximado. 18,84 é aproximadamente 19 metros por segundo, o que daria se tivéssemos usado o 190. E assim terminamos a questão 5. Questão 6. A figura representa o sistema de duas engrenagens muito utilizadas para acoplar sistemas mecânicos em rotação. Supõe que os discos das engrenagens sejam de raio 25 centímetros e de raio 2,5 centímetros, e que a engrenagem menor, veja bem a palavra menor, esteja vinculada a um motor que gira com frequência de 3.000 RPM. Se chamarmos na figura a primeira de 1 e a segunda de 2, fica muito melhor de analisar. Então chamamos, como temos 25 e 2,5, óbvio que o 25 é o R1 e o R2, o 2,5 cm de raio. Como a menor gira com 3.000 RPM, chamamos de R2, então esta é a que tem frequência que chamaremos de F2. Qual é a frequência de rotação da engrenagem maior? Ou seja, qual é o valor da frequência para a primeira, ou seja, F1. Como elas estão acopladas, significa que o movimento de uma gera um movimento na outra, ou seja, as velocidades são iguais, V1 igual a V2. Mas já sabemos que a velocidade nada mais é do que a distância dividido pelo tempo. E a distância em um movimento circular é o comprimento do círculo, ou seja, 2πr. E o tempo em uma volta completa no círculo é o período t. Ou seja, a velocidade é igual a 2πr sobre t. Basta então que apliquemos esta equação duas vezes. Mas não temos o período. Mas sabemos também que o período é o inverso da frequência. E a frequência, pelo mesmo raciocínio, o inverso do período. Então podemos substituir o período na equação pela frequência. Como o período está dividindo, a frequência passa para cima multiplicando. Então teremos V igual a 2πr. Fizemos apenas modificar a expressão. Como temos duas velocidades, uma para cada engrenagem, basta aplicar duas vezes. Para V1 teremos 2πr1f2 e para V2, 2πr2f2. Como 2 é igual dos dois lados, elimina, π igual dos dois lados também elimina. O que simplificou bastante, ficou R1f1 igual a R2f2. Como F1 é o x da questão,
Vamos passar logo o R1, que está multiplicando com o segundo número. Então, teremos F1 igual a R2, que multiplica F2, sobre R1. Então, teremos que F1 da engrenagem maior será o R2, 2,5, multiplicado pela frequência, que eu esqueci de anotar aqui, a frequência 2 é 3.000 RPM, dividido pelo raio da primeira, que é 25. Pode parecer estranho que não tenha transformado as unidades de centímetros e de RPM para segundo, mas vejamos. Como explicação, o raio aparece dos dois lados, então a unidade de centímetro vai aparecer dos dois lados. Então esta é eliminada e não vai influenciar, sobrando apenas a unidade de frequência em RPM, o que nos dará a outra frequência também em RPM. O que temos que fazer aqui agora é, como 2,5 multiplica 3.000, podemos eliminar essa casa decimal do 2,5 com um dos zeros dos 3.000. Então teremos 25 multiplicado por 300, já que eliminamos a vírgula com zero, dividido para 25. E vemos que 25 é igual a 25, que facilitou muito a resposta. Então a frequência da primeira engrenagem é igual a 300 RPM. E conclui-se assim a sexta questão. Sétima questão. Na figura abaixo está representado um carretel composto de dois discos de papelão separados por 0,4 metros, ou seja, a distância entre um disco e outro, que é o ΔX, é 0,4 metros. Ligado ligeiramente a um eixo que gira com frequência de 100 Hz, 100 rotações por segundo. Uma bala disparada paralelamente ao eixo do carretel perfura os dois discos. Veja que temos dois pontos, P1 e P2, alinhados. A bala, se os discos estivessem parados, passaria pelos dois pontos, mas como os discos estão girando, quando a bala passa por P1, não vai atingir P2, pois este terá se deslocado de um ângulo, como mostra abaixo, de um ângulo de 30 graus. Continuando. Devido ao movimento do carretel, essas perfurações estão defasadas 30 graus, como mostra a figura. Então, o ângulo ΔΦ é 30 graus. Ângulo entre as perfurações P1 e P2 produzidas pelo projétil ao atravessar os discos. A partir desses dados, determine o módulo da velocidade média máxima do projétil ao atravessar os discos. Sugestão: note que o tempo para o projétil atravessar os dois discos é o mesmo em que ocorre a defasagem de 30 graus em relação aos pontos P1 e P2. Veja que esta dica facilita bastante a resolução. Achando o tempo, acharemos a velocidade, que é igual a ΔX por ΔT, pois já temos o ΔX. Achando o ΔT, temos as duas informações necessárias para achar a velocidade V. Temos que transformar de graus para radianos. Vamos lembrar novamente que 180 graus é igual a π radianos. Dividindo essa expressão para 6, teremos 180 para 6 é 30 graus e π para 6, ou seja, 30 graus é π sobre 6 radianos. Vamos começar achando a velocidade angular. A velocidade angular nada mais é do que a variação do ângulo pelo intervalo de tempo. Mas não temos o tempo, então temos que procurar um outro caminho. Qual é o outro caminho? A velocidade angular pode ser também dada pelo ângulo de uma volta completa pelo período. E como o período é o inverso da frequência, essa expressão fica 2πf. Lembrando que a frequência é o inverso do período. Como temos a frequência, teremos que π 3,14, então a velocidade angular é 2 vezes 3,14 multiplicado pela frequência, que é 100. Então, ômega é igual a 2
3,14 vezes 100 dá 314. Então, ômega dá igual a 628 radianos por segundo. Podemos agora, depois de encontrar a velocidade angular, determinar o tempo. Lembrando que a velocidade angular, sem levar em conta uma volta completa, como fizemos, levar apenas um pequeno intervalo de tempo e um pequeno trecho de ângulo, que no caso são os 30 graus. Então, ΔΦ por ΔT. Fazendo o produto dos meios, teremos ômega vezes ΔT e ΔΦ vezes 1, ΔΦ. Passando o ômega para o segundo membro, teremos ΔT igual a ΔΦ por ômega. Ou seja, ΔΦ é 30 graus, que transformamos para π sobre 6. E ômega já foi determinado, 628. Então temos π, que é 3,14, dividido para 6 por 628. Então ΔT fica igual a 628, repetindo logo, e acima teremos do 628, 3,14 por 6, o que dá um valor aproximado de 0,52. 0,52 dividido para 628 nos dá um intervalo de tempo aproximadamente 0,000, ou seja, 3 casas decimais, 83 segundos aproximadamente. Então esse é o intervalo de tempo para a bala perfurar um ponto do disco e um ponto no outro disco, percorrendo uma distância ΔX, ou seja, nesse intervalo de tempo. Podemos agora voltar para a situação inicial e calcular a velocidade, que é a distância 0,4 dividido por o tempo agora encontrado. Teremos então que a velocidade, que é ΔX ou ΔT, será ΔX 0,4 dividido por 0,000,83, o que nos corresponde a um valor aproximadamente 481,93. Podemos arredondar e facilitar mais ainda a situação para 482 metros por segundo. E assim concluímos as 7 questões.